Consegue ver a legenda, Vivi? Consigo. Começamos em 2 minutos, é isso? Isso. E aí, as perguntas que as pessoas forem fazendo, eu vou colocando para você, mas eu faço a pergunta, para você não precisar se preocupar, Tá joia. Isso depois, então, que eu acabar de fazer as orientações. tá? Quantos minutos? Quantos minutos você vai fazer? 20, 25? Eu acho que uns 20. Eu tenho aqui uns 6 tópicos para poder explicar. São, assim, básicos. Depois desse primeiro bloco, eu faço as perguntas principais, Isso. tá bom? Tá joia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, Viviane. Bom dia. Seja muito bem-vinda à página de Facebook da Secretaria Municipal de Educação de Lins. Viviane Manuela é nossa nutricionista na Cozinha Piloto, né? É prata da casa, como a gente costuma dizer. É um rosto conhecido de todos nós e deve estar sentindo muita falta das visitas também, hein, Vivi? Com certeza, muito. Né? Das merendeiras, da turma da Cozinha Piloto, das Muito. creches, Das crianças. todos nós. A Viviane Manuela é graduada em nutrição pela Unip, na cidade de Araçatuba, e também tem duas pós-graduações pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Uma pós-graduação em segurança e controle de qualidade dos alimentos e em nutrição clínica e funcional. Além de fazer o atendimento, né, na nossa cozinha piloto, a Viviane também faz atendimento clínico, inclusive na casa das pessoas, né, Vivi? Sim. Individual, super amo. Eu só não te obedeço muito, né? Pois é. Vivi, nós vamos falar de um assunto que é essencial nesse momento, que é a alimentação dos professores. Os professores têm reclamado muito. Nós já somos, eu sou professora, uma categoria que pratica pouca atividade física, né? E com a pandemia do Covid-19, as mudanças da rotina estão muito nítidas no nosso comportamento. Então, eu tenho relatos de professoras que comem meia-noite, que acordam às 9, ou que acordam às 5 e trabalham o dia todo sem comer, porque elas perderam a rotina de sair da escola, passar em casa, almoçar e voltar. Então, a alimentação do docente já não era uma alimentação regrada.
E na situação atual, eu acredito que tenha piorado pelo relato que a gente ouve dos docentes. Então, eu convidei você para falar no nosso webinário de saúde do professor, né? Porque é um assunto que elas gostam, precisam. E nesse momento, você pode nos ajudar com certeza. Com certeza. Bom Fica à dia a vontade. todos. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. É um prazer compartilhar com vocês algumas dicas, algumas orientações e poder ajudar de alguma forma no dia a dia. Eu sei que nesse tempo de distanciamento social é muito difícil, né? Agora a gente tem que se adaptar a um novo normal. E os professores vêm com novas atribuições para fazer com que chegue ao conhecimento aos alunos agora de maneira online. Então, eu sei que isso acaba gerando uma ansiedade, um estresse, né? E isso muitas vezes faz com que essas pessoas coloquem os sentimentos à mesa. E isso, ao longo tempo, não é positivo. Então, vou compartilhar com vocês algumas orientações que podem ajudar na rotina do dia a dia. Então, primeira coisa, é evitar as restrições alimentares, tá? Por quê? A restrição, ela gera um mecanismo de recompensa alimentar. Então, se eu restringo, eu acabo emagrecendo, mas depois eu acabo ganhando o dobro do peso, tá? Então, outro exemplo é a restrição do carboidrato. Restringir carboidrato, eu digo que é a morada do mau humor. Como o nosso cérebro, ele se alimenta exclusivamente de glicose, se eu retiro o carboidrato, eu diminuo a concentração, eu favoreço o mau humor, né? E isso acaba atingindo diretamente no desempenho desse professor. Então, a primeira dica é não restringir, tá? Outro passo é planejar. É o planejamento do que você vai comer durante o dia. Então, separa um dia da semana, algumas horas, para produzir as suas refeições, de repente já deixar congelado para ficar de fácil acesso, fracionar as frutas, já deixar os legumes e as verduras higienizados. Então, isso acaba ajudando. Porque, assim, no nosso dia a dia, na correria, a gente gosta da praticidade. Então, tudo aquilo que é embalado é prático, só que acaba não sendo tão saudável. Então, se a gente fracionar as frutas, as verduras, os legumes, então isso vai estimular o nosso consumo. Então, por exemplo, de manhã, acordou, vai tomar o café? Se eu tiver aquela fruta já picada, você vai consumir. Não vai abrir o pacotinho de biscoito recheado, por exemplo, tá bom? Então, planejamento é muito importante. Outra dica é ficar sempre atento no cafezinho durante o dia. Esse cafezinho adoçado, ele pode ser um sabotador, tá? Não que o café seja ruim, pelo contrário, o café tem vários nutrientes e vários benefícios, tá? A recomendação são 4 xícaras ao dia, de preferência sem açúcar. Então, aquele café que toma ao longo do dia, que eu sei que a maioria dos professores tomam, tem que tomar cuidado com o açúcar. Então, você acaba não percebendo, vai tomando, e na soma total, acaba gerando um ganho de peso. Então, é bom ficar atento nesse cafezinho também. Outra coisa, não esperar muito tempo para fazer as refeições. Porque a pergunta que eu faço para vocês têm controle da fome? Porque se a gente fica um período muito longo em jejum, quando a gente chega nas refeições principais, a gente chega com muita fome, acaba não tendo controle do prato e acaba comendo além do que o nosso corpo necessita. Então, o ideal é fracionar essas refeições, é fazer de 5 a 6 refeições. Café da manhã, 2 refeições principais, que é o almoço e o jantar, e os lanches intermediários. Pode ser um lanche de manhã, um lanche à tarde. E se esse professor, essa pessoa for dormir muito tarde, é ideal que ela faça uma ceia antes de dormir, tá? Então, quanto mais eu fracionar essas refeições, eu vou chegar nelas com pouca fome. Porque esse é o ideal. Porque aí você consegue controlar a sua ingestão, né? E o ideal é que você termine essa refeição satisfeito, não com aquela sensação de estufamento, tá? Outra dica é atenção plena. O que eu percebo na minha rotina do consultório, que quando eu faço a frequência de consumo alimentar, as pessoas elas não sabem a frequência com que ela consome alguns alimentos. Então eu pergunto assim, por exemplo, quantas vezes na semana você consome frutas? Ela não se dá conta, ela não se lembra. Por quê?
está se alimentando de forma mecânica. Então, o ideal é estar presente durante essa refeição. Então, separar ali 20 minutos. Senta, desconecta de tudo, de televisão, de celular, prestar atenção no seu prato. No sabor, na textura, no cheiro daquele alimento, nas sensações que aquele alimento traz. Tem muitos alimentos que a gente tem uma certa afetividade, que lembra a comida da avó, que lembra a comida da mãe. Então, é importante estar presente ali durante aquela refeição, né? Por isso que eu chamo de atenção plena. Porque aí você consegue controlar a sua ingestão alimentar. Não come de forma mecânica. Porque se você come olhando o celular, você não presta atenção. Então, você não consegue sentir, não tem a percepção do sinal de fome e saciedade. O nosso cérebro, ele demora em média de 15 a 20 minutos para mandar a informação para o estômago que nós estamos saciados. Quando a gente não presta atenção e acaba comendo de forma rápida, né, sem ter uma mastigação adequada, o que acontece? A gente come um volume maior de comida e só para quando esse alimento encosta na parede do estômago. Só que quando isso acontece, sinal que você comeu além da conta. Então, o ideal é separar esses 20 minutos, comer com calma, com atenção, prestar atenção no prato, descansar os talheres durante a mastigação. Então, isso ajuda numa alimentação presente, numa atenção plena. Tá bom? Eduque o seu relógio biológico. Então, é interessante que se deu vontade de comer aquele docinho, aquele alimento mais calórico, que isso seja no período que você esteja mais ativo, né? Um exemplo que eu dou, por exemplo, o nosso carro. Se a gente abastece ele de manhã e a gente vai sair para o trabalho, para fazer nossas atividades durante o dia, então a gente vai gastar esse combustível, certo? Se a gente abastece o nosso carro à noite e guarda na garagem, esse combustível vai ficar armazenado. Mesma coisa funciona com o nosso corpo. Então, se a gente consumir esses alimentos mais calóricos durante o período da manhã, período do almoço, a gente tem o dia para gastar. Então, isso faz com que a gente não armazene como gordura. Agora, se a gente deixa para consumir alimentos mais calóricos próximo do horário de dormir, nosso corpo não vai gastar. Então, o que ele vai fazer? Vai armazenar. Então, um horário, assim, bom para fazer o consumo daquele docinho é no café da manhã, no lanche da manhã, após o almoço, que o corpo vai fazer uma melhor digestão de toda essa gordura ou de todo esse açúcar, tá? Então, essa é uma dica importante. Preferências, né? Prefira frutas, verduras e legumes da estação. Por quê? Primeira coisa, baixo custo, então é de fácil acessibilidade. Outra coisa, as frutas e os legumes da estação, eles são mais nutritivos. Por quê? O agricultor, ele não precisa de tanto agrotóxico para poder fazer a maturação desses vegetais. Então, eles têm mais nutrientes e menos agrotóxico. Como eu sei que nem todos têm o acesso ao alimento orgânico, então uma opção é a gente dar preferência aos alimentos da estação. Isso a gente consegue, né? Tem na página de nutricionista, na minha mesmo, mensalmente eu divulgo os alimentos da estação, né? Os vegetais, as frutas, e tem também no Google, é só pesquisar, tá? E dar preferência para esses alimentos que vai trazer mais benefícios, né? Eu costumo dizer que a base da nossa refeição tem que ser os vegetais, frutas, verduras e legumes. Por quê? Quanto mais variado, mais nutrientes eu tenho. Manutenção da saúde, tem as fibras que vai ajudar no controle da saciedade, né? E fora outros benefícios que esses nutrientes trazem para o nosso corpo. Evitar consumir doces e guloseimas de uma vez. Então, tem aquele mecanismo de compensação que eu falei. De repente, assim, passou um dia muito estressante, chega no horário do jantar, fala, agora eu vou comer uma barra de chocolate porque eu mereço. Uma dica, você merece sempre. Você merece o melhor sempre. Mas escolha um momento para você comer esse alimento que você gosta, essa guloseima que você gosta. Deguste ela com calma, saboreie. Não precisa comer ela tudo. Então, um pedacinho de chocolate, por exemplo, pode ser aquele da sua preferência, o ao leite, o meio amargo, o branco. Desde que você consuma uma pequena porção saboreando,
para matar esse desejo. Mas escolha um momento para isso, tá? Não coloque esse sentimento à mesa, né? Às vezes essa ansiedade, né? Acaba comendo por ansiedade, né? Tô feliz, vou comer. Estou triste, vou comer. Não, tenta controlar esse sentimento, tá? Lembre-se, você merece sempre, mas escolha um momento oportuno para você saborear esses alimentos, certo? Coma mais alimentos frescos, caseiro, cozinhe em casa, aproveite esse momento de quarentena, de isolamento, né? Coloque em prática esses dotes culinários, aprenda a cozinhar, tá? Isso é um momento muito importante. Eu digo isso por mim. Nesse momento que eu estou em casa, eu estou aflorando esse lado cozinheira, né? E aprendendo muito. Então, quanto mais frescos e caseiro, melhor. Evitar os ultraprocessados. O que é ultraprocessado? Por exemplo, eu compro o abacaxi. O abacaxi é meu alimento in natura. Só que se eu comprar o abacaxi em calda no vidro, ele já é meu alimento ultraprocessado. Então, ao invés de você dar preferência ao ultraprocessado, prefira o in natura. Entendeu a diferença? Tá? Então, é comer mais em casa, evitar pedir tanta comida, né? Separe alguns momentos para você, de repente, pedir uma pizza, pedir um lanche que você goste mais, mas na maioria das vezes, alimentos frescos, caseiros e cozinhar em casa, tá? Uma dica importante. Como que você vai montar o seu prato? Né? Como que você pode equilibrar, principalmente nas refeições maiores, que é o almoço e o jantar? Primeira dica, utilizar utensílios menores. Então, se você tem uma escumadeira muito grande, uma concha muito grande, substitua por menores, porque aí você coloca um volume menor de alimento no seu prato. Se é um prato muito fundo, né, opte por um prato menor, que isso vai ajudar, tá? Então, primeira coisa, você vai preencher metade do seu prato com as verduras e os legumes. Por quê? Vai te dar mais saciedade. Então, vai fazer com que você consoma menos os outros alimentos que são mais calóricos. Então, dê preferência para as verduras e os legumes. A outra metade você vai dividir. Metade dele você vai colocar os carboidratos. Então, pode ser o arroz branco, o arroz integral, pode ser o macarrão, a batata, mandioca, os tubérculos em geral. Na outra metade, você vai colocar proteína de origem animal, que são as carnes, e a proteína de origem vegetal, que é o feijão, grão de bico, lentilha. Você pode variar de acordo com o seu gosto, tá? Uma alimentação equilibrada e saudável não é aquilo que você consome que você não goste. Pelo contrário, é de tudo um pouco. Você colocar todos os grupos alimentares, né, e dando preferência na sua rotina, nos seus hábitos, nas suas preferências, tá? Se você tem vontade de comer um doce, e se você ficar fazendo aqueles doces fits, você não vai matar a sua vontade. Pelo contrário, você só vai aumentar. Então, tá com vontade de comer um brigadeiro? Não adianta fazer um brigadeiro com biomassa de banana verde. Não que seja ruim, mas não vai matar a sua vontade. Então, vai lá, faça um brigadeiro, coma com consciência e volte para a sua rotina alimentar, tá? Então, compilando todos os dados, tem uma rotina estabelecida para fazer as refeições em casa. Então, tem um horário para realizar o seu café da manhã, o seu lanche da manhã, o almoço, lanche da tarde, o jantar e a ceia, se for preciso, tá? Em casos de ansiedade, deu vontade de comer, tente tirar o foco do alimento. Liga para uma pessoa que você gosta, que você ama, que você gosta de bater um papo, porque de repente isso tira o seu foco do alimento. Atividade física, né? A gente não pode deixar de falar. O que você conseguir fazer em casa é muito importante. De repente, subir e descer a escada, uma caminhada. Então, tudo aquilo que favoreça um gasto energético também vai ser positivo. E também ajuda no controle, né, hormonal. Ajuda na liberação de dopamina, bem-estar, controle do humor e também controle da fome. Então, ajuda muito. Então, isso são dicas que vão ajudar vocês no dia a dia a ter mais equilíbrio na alimentação, na rotina, tá bom? Aí acho que a gente pode abrir para as perguntas. O que você acha, Karina? Tem 3 perguntas
Primeiro comentário da professora Lu: costumava descontar as emoções e frustrações na comida. É um hábito muito comum, mas estou criando os novos hábitos, né? Aproveitar esse período para tirar alguma coisa boa também. Sim, exatamente. É controlar essas emoções, né? As pessoas acham que os alimentos, a nutrição acaba tratando a ansiedade. A nutrição, ela não trata a ansiedade, tá? A gente precisa de uma ajuda de outros profissionais. Mas o que os alimentos podem ajudar, eles benefícios, né, no fisiológico, ajudar no controle do hormonal, da fome, da saciedade, né? Então, uma dica muito importante é evitar colocar essas emoções à mesa, né? Como eu disse anteriormente, deu aquela ansiedade, aquela fome, né? Então, mude o foco, vai fazer outra atividade, alguma coisa que lhe dê prazer, como conversar com uma pessoa querida, né? Às vezes, chás calmantes ajudam bastante, como camomila, passiflora, cidreira, ajuda a baixar um pouco a tensão. A professora Cibele também disse: realmente a ansiedade tem nos feito pensar que merecemos tudo. A sensação de compensação, né, Vivi? Ah, já estou em Sim, casa mesmo, o mundo já está maluco, eu posso morrer, as pessoas da minha família, eu já vou ficar doente, eu já estou doente da cabeça. Então, o que é um chocolate no meio disso tudo? né? Mas você merece sempre, a gente merece o melhor sempre. Então a gente só tem que saber como lidar com isso, né? Não banalizar tudo. Ah, já tá tudo ruim mesmo, eu vou comer uma barra de chocolate. Não se maltrate. Pergunta: o que fazer com a vontade de comer doce à noite? Então, geralmente, essa vontade de comer doce à noite é porque a alimentação durante o dia está desequilibrada. Então, se você consegue fracionar as refeições, sem restringir principalmente o carboidrato, então, se você acaba tirando, vou tirar o arroz porque eu quero emagrecer, um exemplo, isso faz com que a vontade de comer doce, principalmente no período da noite, aumente. Então, interessante é fracionar as refeições com todos os grupos alimentares, tá? Isso vai ajudar muito. E uma dica importante também, quando houver oportunidade, vá ao médico ou nutricionista, faz uma dosagem das vitaminas, porque carência de vitaminas também gera essa vontade de comer doce. Aí a gente precisa ajustar. A Cláudia Xavier, da EMEI Agostinho Peraza, uma pergunta importante e que é muito comum também. Viviane, socorro, não tenho apetite. Muitas pessoas falam que trava a garganta, que não consegue comer. É um Gente, problema grave, porque também gera falta nutricional, não gera, Vivi? com certeza. E a maioria das vezes é de cunho emocional. A mesma coisa que a pessoa que tem ansiedade, vontade de comer, né? O nervosismo, a ansiedade também pode travar, né? Essa pessoa e fazer com que ela perca o apetite, perca peso, nutrientes, pode até gerar aí uma descompensação, né? Então, o interessante também é buscar ajuda profissional para poder ajustar, mas não deixar de se alimentar. Então, continue com a rotina. Mesmo que você não consiga comer um volume maior de alimento, mas não deixe de fazer as refeições, tá? Come alimentos mais leves, frutas, verduras, legumes, mas não deixe de se alimentar. Ótimo. O problema da quarentena é criar esses novos hábitos, mas porque os pratos são gostosos e engordam mais. É verdade. Mas não precisa deixar de comer esses pratos gostosos. É só ter assim a noção daquilo que você está ingerindo, né? Quem come pouco, come de tudo um pouco. Coma tudo, de tudo, mas não tudo, entendeu? Então, comer um pouquinho para saborear, para degustar, não vai fazer com que você engorde. Vou escrever, eu já tinha que ter escrito isso. Quem come pouco, come de tudo um pouco. Muito bom. E Vivi, você disse que sem carboidrato
as pessoas ficam mal-humoradas. Sim. Qual é um carboidrato bom que Então, a a gente indicação possa incluir? Incluir os carboidratos complexos, né, que são cereais integrais, que estão presentes no arroz integral, batata, mandioca, né, que são cereais integrais, os tubérculos, né, e também, assim, o açúcar simples, ele também não precisa ser retirado da alimentação, você só precisa ter controle sobre ele, tá? Ter os momentos certos para saborear um doce, por exemplo, né? O arroz branco também é uma dúvida que muita gente tem. Ah, eu gosto do arroz branco, mas eu acabo comendo integral porque é mais saudável. Não, a gente tem que derrubar esse mito. Tanto o arroz branco quanto o integral, eles são muito parecidos na questão nutricional. A diferença são as fibras, né? Então, se você gosta do arroz branco, não tem problema você consumir. Só que é importante que na refeição como um todo você tenha proteína, tenha verduras, legumes, porque as fibras desses alimentos vai ajudar no índice glicêmico do arroz. Então, vai ajudar a equilibrar. Por isso que o nosso arroz com feijão, ele é muito importante, que junto eles se integram. Porque junto eles fornecem os aminoácidos essenciais, né? O feijão também fornece a fibra que vai ajudar a equilibrar no índice glicêmico do arroz. Então, é importante que, se você gosta do arroz branco, que você coma ele em conjunto, não consuma ele sozinho. Mesma coisa acontece com o pão. Gosta daquele pão francês? Gosta do pão branco? Não tem problema consumir, né? Só que o interessante é que o recheio desse pão tenha proteína ou fibra para ajudar no índice glicêmico, né? Uma coisa importante que nenhum alimento é vilão, tá? Todos os alimentos têm suas propriedades, têm seus nutrientes, né? O fator importante é a quantidade que a gente costuma ingerir e a forma como que a gente faz isso. É aí que a gente tem que ter o controle e planejamento, tá? Então, carboidrato, pão integral, arroz integral, pão branco, arroz branco, mandioca, batata, batata doce, são sempre bem-vindos na alimentação. Não precisa restringir nenhum nem o outro, tá? É só ter equilíbrio. Nutrientes, Vivi, e alimentos que auxiliam na imunidade. A gente tem falado tanto em imunidade e a gente sabe que não existe um comprimido mágico que Não. fala, toma isso que você vai estar top. Então, é um conjunto, né? Exatamente. Não tem um alimento isolado que vai fornecer ou fortalecer essa imunidade, é como um todo. Então, tem vários nutrientes que fortalecem a imunidade, como a vitamina C, o zinco, né? Entre outros nutrientes. Só que tem outros fatores importantes que, se não estiver regulado, essa imunidade também ela não vai estar fortalecida, que é o sono. Se você não tiver um sono reparador, não adianta tomar suplemento nutricional, que não vai te ajudar na imunidade, tá? Então, tem que ter controle alimentar, boa ingestão, equilíbrio, tem que ter todos os grupos alimentares, porque cada nutriente tem sua função. Então, não é só um específico, é o contexto. Começando por aí, um fator que vai fortalecer a imunidade. Outro é o sono. Se você não tiver um sono reparador, né, sua imunidade também tende a cair. E controle do estresse. Então, esses três conjuntos têm que estar alinhados. Então, é alimentação, descanso e controle do estresse. Então, isso vai favorecer uma imunidade fortalecida. E a vitamina C, Viviane, que está super na moda, como se fosse um antídoto contra não só a Covid-19, mas contra tudo. Só a Sim. vitamina C em comprimidos vai resolver nossa situação? Não vai resolver, tá? Porque a vitamina C, ela é importante sim, só que ela precisa também de outros nutrientes. Ela sozinha não vai fazer com que esse sistema imune seja fortalecido, né? Então, é um conjunto. Então, por exemplo, a presença da vitamina C vai me ajudar na absorção do ferro, por exemplo, né? Então, se entregam. Então, não adianta eu ter só a vitamina C, só ele não vai ajudar, tá? Então, preciso ter de tudo um pouco.
E a Adelaide Mello está perguntando: e os sucos nos acompanhamentos das refeições? Pode? Pode, se você já tem esse hábito, né? Eu costumo orientar que, assim, já que você não consegue tirar o líquido durante as refeições, seria melhor o consumo da água, porque aí a água ela não vai atrapalhar a absorção de nenhum nutriente. Porque pode ser que alguns nutrientes presentes no suco pode competir com a absorção dos nutrientes presentes na refeição. Então, é interessante, já que você gosta de ingerir os alimentos com líquido, que seja a água. Mas se mesmo assim você preferir um suco, então 100 ml, tá bom? Porque o líquido, ele atrasa a digestão também. Então, o que acontece? Na hora que você está fazendo as refeições e ingerindo o líquido junto, ele vai dar uma sensação de estufamento. E aí você vai achar que vai estar saciado. Só que, hora que o estômago escoar todo esse líquido, você vai sentir fome de novo e vai acabar comendo mais. Então, o interessante é 15 minutos antes ou 15 minutos depois das refeições principais fazer ingestão de líquidos. Certo. Professora Lu, meu problema é comer um pouquinho só de pizza, lanche, batatinha frita e não estou mantendo distância deles. Entre não conseguir reduzir, é melhor ficar distante, Vivi. Até Então, porque os estabelecimentos estão todos fechados e para o lanche chegar na nossa casa, eu tenho que ligar. Então dá para se exatamente. controlar. Sim, é questão de comportamento, né? Comportamento e planejamento. Então, se você já está decidido que você não tem controle quando esse alimento está presente, então o ideal é que ele não esteja de fácil acesso. Então, como eu disse lá no primeiro tópico, é o planejamento, é ter em casa alimentos com baixas calorias, né? E de fácil acesso ali, como uma fruta já fracionada, um legume, uma verdura já higienizada, tá? Certo. E as pessoas que resolveram que nesse período vão aproveitar para emagrecer e querem fazer dietas malucas para voltar da quarentena fitness, magra, bonita, sem olheiras, assim. O que você indica? Então, com dieta maluca, provavelmente vai voltar o dobro, né? Porque quando a gente faz dieta maluca, a gente perde 10 quilos e volta com 15. Então, o interessante é fazer um planejamento alimentar, tá? Então, buscar ajuda profissional também é muito importante, porque a nutricionista ela vai conhecer as suas necessidades, o seu corpo, como ele responde aos alimentos, conhecer o seu metabolismo e vai fazer um planejamento que vai favorecer o emagrecimento, se for o caso, tá? Então, não adianta fazer muitas coisas por conta, sozinha, porque às vezes acaba cometendo alguns erros que vai refletir lá na frente, tá? Então, ajuda profissional é muito importante. Professora Viviane da Emeira Nilaraia, minha maior dificuldade é beber água ao longo do dia. Até que é conseguir diversificar bem a alimentação e numa quantidade boa, mas peco no consumo da água. Quanto de água, Vivi? E dicas para a gente tomar água durante o dia. Porque em casa a gente mergulha, da aula online tá assim, Viviane. A gente mergulha, entra em Nárnia, e aí alguém precisa vir e tirar a gente. Porque senão a Imagina. gente fica lá para sempre, ninguém sai. O WhatsApp toca, o Facebook chama e a gente não consegue levantar para beber água, né? Quantos litros por dia? E uma dica para a gente tomar mais água. Tá. Né? Assim, se for para a gente pensar na quantidade individual que cada pessoa tem que ingerir por dia, é fazer uma continha. Para adulto, é 35 ml por quilo de peso. Então, eu tenho que fazer essa continha. 35 vezes o meu peso. Essa é a quantidade de água que você tem que consumir ao dia. Mas é pelo menos, de preferência, 2 litros, tá? E uma dica de como fazer o consumo desses 2 litros é tomar um copo de água a cada 1 hora. Então, desde quando você acorda até o momento de dormir, né? Coloca, de repente, o relógio para despertar, ou você organiza para isso, de tomar um copo de água a cada 1 hora. Ou coloca a garrafinha ali do lado,
e vai tomando durante o dia. Frutas, ainda sobre os sucos, né, na refeição. Temos preferência por comer frutas, a professora Cibele falou, ao invés de tomar o suco, comer a fruta. E também a Adelaide gosta de chupar laranja depois das refeições, mas não uma só, três, quatro, né, como um complemento. Entendi. O consumo de fruta, ao invés do suco, ele é bem melhor, tá? Porque a fruta, ela já vem com as fibras. Então, isso já ajuda na saúde intestinal, no controle do esvaziamento gástrico. Então, com certeza, o consumo da fruta, ele é bem melhor do que o do suco, tá? E Adelaide, a laranja após as refeições é excelente, porém, né, com parcimônia. Uma já é o suficiente. Ok. Vivi, chás. Sugestões de chás. Agora que nós estamos no inverno, né? Um chá sempre é bom, né? Chá e canja de galinha, como diria minha avó Antônia, não faz mal para ninguém. Com certeza. E além do mais, os chás, ele ajuda também nessa hidratação, porque conforme vai caindo a temperatura, a gente sente menos sede. Então, o chá também ele ajuda, né, nessa hidratação durante o dia. Então, o chá vai muito do seu gosto, tá? Então, nós temos uma variedade de chás e a maioria deles traz benefícios, principalmente gastrointestinal. Mas se você sente uma certa ansiedade, perceba os horários que essa ansiedade ela está mais forte. Então, aqueles chás calmantes ajudam muito. Camomila, cidreira, passiflora, tá? Se à noite tem problema com o sono, o chá de mulungu também ajuda bastante. Então, uma dica é para quem tem problema para dormir, jantar mais cedo, tá? E 1 hora antes de dormir, toma o chá de mulungu, que ele ajuda no sono, tá? E fora o chá de gengibre, que é anti-inflamatório, tem o chá verde, que ele é hepatoprotetor. Só tem que tomar cuidado com esses 2 últimos que eu citei, para não tomar no período da noite, porque como eles são estimulantes, então pode atrapalhar o sono. O interessante é consumir de manhã. Certo. E quantas refeições por dia, né, nessa rotina louca? Qual seria o último horário para gente jantar, por exemplo, para ter uma noite de sono adequada? Então, depende muito do horário que você costuma dormir. Então, um exemplo, se você vai dormir por volta das 11 horas, o interessante é que você faça esse jantar 3 horas antes. Certo. Vivi, não tenho mais perguntas. Você quer dar mais algumas dicas para gente de alimentação? Algum Eu canal que a gente pode seguir? Vídeos no YouTube? Sim, assim, eu gostaria de finalizar com uma frase que eu gosto muito, que ela diz assim: honre o seu corpo, você mora dentro dele. Então, sem se apegar a padrões estéticos, tá? Um corpo bonito é aquele que tem uma pessoa feliz morando dentro dele. Então, é aquela autocompaixão, aquele cuidado, é se gostar, aprender a gostar do corpo como ele é, tá? Ele é uma joia bruta que precisa ser lapidado, ele não precisa ser igual a outros, tá? Então, honre seu corpo, tenha esse autocuidado com você. Então, se precisar de dicas, informações, tem o meu canal no Instagram, no Facebook, tá? Qualquer dúvida é só me chamar em box, que eu posso ajudar vocês de alguma forma. Muito bem, Viviane. Acho que era isso. Foi muito boa, a nossa conversa. Tô super com saudade das Também. coisas e vou rever meus e-mails e dar uma olhada em umas dicas de alimentação também. E nós vamos encerrar então com a frase que a Vivi falou: honre seu corpo, você mora dentro dele. Esquecer essa questão só dos padrões estéticos e pensar na Sim, saúde, né? exatamente. Exatamente. Vivi, muitíssimo obrigada. Estamos com aproximadamente 40 minutos.
né? É a nossa previsão. Nós sabemos que as professoras estão com um tempo de concentração bem menor e a gente está trabalhando com a informação precisa, direto do especialista, para tentar socorrer as professoras nesse momento, tá? Foi Sim. muito bom, muito importante. Obrigada. Eu fico muito feliz em poder compartilhar um pouco de conhecimento com vocês e pode contar comigo sempre. Vivi, muito obrigada. Professoras, sigam a Viviane Manuela no Facebook e no Instagram. Esses alimentos que ela fala da época, ela sempre posta. Mês de julho, colheita disso, no Instagram, nos stories, tá? Sim. E você está fazendo atendimento online? Estou fazendo online, então se alguém quiser uma ajuda profissional, né, um planejamento mais detalhado, é só me chamar em box. Tá ótimo. Vivi, muito obrigada. Amanhã às Beijo. 10 horas, beijo. Amanhã às 10 horas a gente se encontra novamente com o último dia dessa semana do nosso webinário, né? Encerrando o nosso assunto, cuidando de quem cuida da gente. A minha convidada amanhã é a assistente social Josiane Gomes, tá? Vivi, muito obrigada, beijo, tá? Meninas, obrigada e uma boa quarta-feira. Tchau!